Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de novos começos. Porque aqui a gente adora colecionar histórias, ouvir aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. E nós vamos para mais um podcast que tá incrível. Bora lá? Oi, gente! Pois é, e hoje eu tenho um convidado muito especial para estar aqui conosco, contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dele. Seja bem-vindo, Sandro! Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pastora. Deus abençoe, muito bom estar aqui com você. Às vezes você está acostumado, se você é daqui da nossa casa, né, da nossa igreja, você já deve ter visto o Sandro por aí, servindo em algum lugar. Mas talvez você não conheça a história dele e hoje a gente quer compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito. Bora lá? E como que é um lugar de novos começos, conta pra gente, Sandro, como é que você conheceu Jesus? Não digo conhecer, hoje eu conheço, né? Mas seu primeiro encontro? Meu primeiro encontro com ele faz muitos anos, foi em 96, se eu não me engano, pastora. É velha escola, né? Velha escola, a gente... Tudo que era santidade estava referindo a muita coisa externa, né? A santidade era muita coisa que era fora de nós, né? Não tinha aquela profundidade que hoje eu encontrei em Cristo, né? Eu vim da minha primeira conversão, né? Eu falo primeira conversão porque eu desviei no meio do caminho. Entendi. Essa parte você não sabe da minha tá vida. Eu tive lá na igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro. São Paulo. Lá em São Paulo, com o Jabes. Sim. Né? A gente era ali da filial de São Miguel Paulista. Mas por esse coração solícito, né? Eu sempre fui muito de ajudar. Mas eu acredito que não houve uma conversão verdadeira naquela época. Né? A gente errava muito, ainda errava muito naquela época. Tinha muita coisa do velho homem, né? E isso foi se prolongando com os anos. Trabalhei muito na igreja, sempre me joguei de cabeça nos trabalhos da igreja, sempre me dediquei muito, sempre ajudei muito, né? E isso acabava trazendo cargos, trazendo, né, serviços dentro da igreja. E eu acho que assim, por não ter tido aquele encontro verdadeiro com Cristo naquela época e ter me deparado com muita coisa, né, de bastidores de igreja, eu enfraqueci na fé. Foi muito duro para mim. Anseios pessoais também. Sim. Sabe? Falta de referência. Tive, acho que um único pastor que foi referência mesmo para mim, foi o pastor Nilson, ele um amigo até hoje, né? Mas me faltou essa referência que eu tenho hoje de Cristo como, né? A gente tinha referência pastores, olhar o homem, né? Ver no homem exemplo. E você sabe que igreja, ser humano é ser humano, ser humano, né? É ser humano. Então, igreja é ser humano. Sim. Né? E assim, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, né? O grande convite do Evangelho é um convite para nós olharmos para Jesus. A gente não está querendo com isso ser conivente com o erro das pessoas, lógico, mas acontece que assim, não é se as pessoas vão errar com você, é quando elas vão errar, porque as pessoas vão errar. Aqui em Lagoinha a gente tem, em Bragança a gente tem um hábito de falar com todos os líderes, olha, se prepare porque nós vamos errar com vocês, né? A gente sempre fala isso. Se a gente não errou ainda, a gente vai errar. Não se preocupe, porque vai acontecer, não tem como. Só não erra quem não faz nada, né? E a gente que tá à frente, lidando com pessoas, vai ser natural esse processo, né? Mas quando a gente ainda não tem maturidade, que é o que você tá comentando, isso afeta muito, né? Afeta, porque tudo machuca. Tudo fere. Né, uma atitude do homem vai ferir. E a gente não tem aquela maturidade de ver que, de repente, ele precisa, né, de um respaldo, de ajuda, porque normalmente os pastores têm uma vida muito solitária e às vezes não ganharam bagagem para lidar com pessoas. Mas eu não justifico isso, os meus erros. Acabei cometendo os meus erros, e foram vários erros, né, foram vários erros, até que eu decidi falar uma frase para o Senhor. Falei, Senhor, eu vou ali e já volto.
Ai, que frase, hein? Foi a pior frase que eu disse na minha vida, pastora. Você sabe que essa semana, aliás, ontem mesmo, eu estava conversando com o meu marido sobre isso, né? Algumas pessoas, elas acham assim, eu vou dar um tempo, eu vou ali e já volto. Gente, sair da presença do Senhor não é eu vou ali e já volto. Não é uma coisa que tipo assim, eu vou tirar umas férias e depois eu volto. Vou comprar passagem de ida e volta. Não existe isso. É algo muito complicado. Você sair da presença do Senhor para você voltar. É muito complicado, não é, Sandro? Do quê? Eu voltei a um estado, como diz a Bíblia, 7 vezes pior do que eu estava quando eu tive aquele primeiro encontro com Cristo. Foi muito difícil. Foi muito difícil. A minha vida, ela entrou numa espiral de, sabe, para baixo. Foi muito ruim. Eu voltei todos os vícios que eu tinha, né? Inclusive drogas. Uau. Aí, nas tentativas de sair dessa espiral, tentar subir sentido contrário, foi quando eu conheci minha esposa, conheci a Simone. Mas ainda tinha resquícios dessas coisas, né? E era muito difícil. E ela nova convertida, eu, quando ia para a igreja, me enchia de uma santidade externa, né? Julgamentos e tudo mais, e o meu casamento foi muito conturbado. Todos os primeiros anos foi muito conturbado. Realmente, minha vida desceu em espiral, até que eu lembrei, sabe? Acho que foi aquela passagem do filho pródigo mesmo. E eu lembrei que eu falei, eu não tinha essa vida quando eu andava com Cristo. Ainda que fosse de ouvir falar, mas eu não tinha essa vida. Eu tinha uma vida melhor. Uhum. E aí eu falei, Senhor, eu não quero continuar dessa forma. Eu abro mão da minha vida, mas eu não quero continuar assim. E por conta como é que eu vou te falar? De uma má experiência, ou sei lá, do meu pré-julgamento com relação aos meus pastores, a igreja que eu tive contato, meu primeiro contato, eu falei, não quero saber. E na época, Deus usou da minha mãe, né, falou, olha filho, se você quer, vem para a igreja que eu vou. E ela ia na Congregação Cristã do Brasil. De verdade, foi o meu reencontro com Deus, foi lá na congregação. Foi providencial. Foi providencial. Eu precisava de limpeza, eu precisava de tratamento, né? E foi ali começou o processo ali. Isso agora em abril completa 12 anos. Não. 12 anos já. E nesse processo foi uma das separações que eu tive com a minha mulher. Aí nesse processo que eu voltei na congregação, a gente reatou o casamento novamente. Na verdade, acho que a gente separou umas 7 vezes. Eita, Gilva. Simone, minha filha, olha. A gente chegou a separar umas 7 vezes, se eu não me engano. Né? E muita imaturidade, tanto da minha parte, da parte dela. Parece que a gente tinha prazer em ferir um ao outro. Essa é uma característica do ser humano, né? O ser humano, por si só, na sua imaturidade, ele quer sempre estar por cima. E esse estar por cima, ter a última palavra, ter razão, às vezes não importa o preço, né? Então, esse não importar o preço, muitas vezes vai ser às custas de ferir o outro. Exatamente. E as palavras, ações, às vezes ações de vingança, né? Enfim. E até o ponto em que, debaixo de tanta humilhação, né, que isso foi tratado agora no encontro com Deus, o último encontro com Deus, muito foi tratado, graças a Deus, mas eram feridas que me diminuíam como homem, eu entendi isso. Eu tinha muita dificuldade com isso, autoestima, virilidade, hombridade, tudo. Eu tinha muito problema com isso, devido a problemas no casamento, devido a problemas do passado, que eu não tenho orgulho nenhum de dizer, e a grande maioria dessas coisas me causam repulsa. Sim. Sabe? Realmente tem que ficar lá. Amém, no passado. com certeza. E aí, numa dessas, você vem para Bragança, então? Mas que aconteceu? Você morava em São Paulo? Morava em São Paulo, tenho casa em São Paulo, ela tá alugada, né? Tenho inquilino lá. E ela também.
Até que nós chegamos a um ponto, assim, muitos dos nossos problemas era porque nós não tínhamos filhos. 10 anos de casamento sem filhos. Isso era um jugo muito pesado para mim. Sério? Ela acabava colocando sobre mim um jugo muito pesado, como se o problema fosse meu. Enfim. E aí, eu já nem queria mais filho. Né? Teve uma época que eu fiz tratamento, fizemos um monte de coisa e não queria. Aí eu falei, não, já não Mas quero. você tinha sido identificado com algum problema? Não. Não? Simplesmente Não era infertilidade, mas era um número um pouco abaixo, Sim. né? Para uma fertilização natural. Aham. E aí fui fazer tratamento e tudo, mas não deu. E aí, com todo o problema que eu tive no meu casamento, eu falei, eu já não quero mais filho com ela, né? Porque eu sabia que isso ia me dar problema. Não deu outro. Com 10 anos para 11, o Senhor abriu a madre dela, ela engravidou da Sarinha, mas ela teve, na época, eu não entendia dessa forma, mas ela disse que foi depressão e assim, ficou insuportável a convivência com ela. E ela mesma foi lá e resolveu divorciar. Resolveu se separar de mim. Na mesma ocasião, eu e minha mãe, né, a gente veio comprar uma chácara aqui em Bragança, em Pedra Bela. E eu meio que usei a chácara como refúgio, sabe, para sair daquela situação difícil em casa. Então, todos os finais de semana eu vinha reformar a chácara, vinha cuidar da chácara. Isso foi em 2019. Início de 2019. E vim cuidar da chácara e cuidar da minha vida. E nesse meio tempo a gente se divorciou. A Sara começou a crescer. Com 1 ano, a Sara tinha 1 ano quando a gente se divorciou. A Sara começou a crescer e eu achei que fugindo do problema, me afastando. Acho que assim, todo mundo pensa, né? Se eu tivesse um lugar eu fugiria. Só que, o que acontece? O problema vai com você, o problema está aqui dentro. Aqui. Né? O problema está aqui e você leva o problema com você. E eu ficava lá na chácara com todos os meus problemas. Até que infartei lá na chácara sozinho. Sério? Foi um dos pontos que ajudou até a Simone se aproximar um pouco, porque a gente não tinha contato mais nenhum, né? Aí ela se aproximou nesse meu infarto lá na chácara. Eu sozinho corri para o hospital e recebi o socorro. Foi até uma forma da Simone a gente voltar a se falar. Tá, a gente até tentou, mas não deu certo. Mantivemos a separação e eu continuava frequentando. Fiquei acho que 8 anos na congregação. Só que assim, mesmo sendo uma igreja muito organizada, né, não é falando mal do prato que eu comi, ou, né, tem um outro ditado que diz, um pouco mais grotesco, mas muito organizada, mas muita santidade misturada com heresia, e aquilo começou a me incomodar. E aí eu aproveitei a pandemia e pulei o muro e não voltei mais. E vim cair na Lagoinha. E como que você chegou na Lagoinha? Porque durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Ouvindo Rádio Super, né? A programação, Pastor Márcio, né? Todo o carinho. E eu sempre tive um carinho muito grande pela Lagoinha por conta do Diante do Trono. Eu amo os louvores do Diante do Trono. E acabei ouvindo, acompanhando a programação. E numa das idas e vindas a São Paulo, eu vi que havia um novo templo da Lagoinha na pista ali, na rodovia. Tinha isso. Eu já não ia naquela lá perto do shopping. Que atravessava a cidade. Porque eu tinha que cruzar Bragança, sair de Pedra Bela, cruzar Bragança. Então a distância meio que impedia. Quando a pandemia fez com que ninguém fosse para as igrejas, e eu vi uma Lagoinha mais próxima, eu falei, é ali, agora. Jesus, obrigado, fui. Uau! Eu vim orando, né? Senhor, prepara um lugar onde meu coração se sinta aquecido, alimentado, sabe? Eu precisava de sustento, de palavra. E aí, quando eu comecei a ouvir o pastor Marcos pregar, a senhora pregar, sabe? Base bíblica, aquela coisa que mexia com o meu coração, os louvores mexiam com o meu coração, eu falei, é aqui que eu vou ficar, né? E aí, com isso, ainda fiquei 1 ano na Lagoinha e sozinho, porque eu ainda estava em Pedra Bela, eu não sentia que era hora de ter ninguém, nesses 4 anos que eu fiquei divorciado, eu não sentia que era hora de ter ninguém,
E eu falava para Deus, agora não. E aí você ia e voltava, todo dia, dia de culto, E de voltava moto. Pedra Bela, com chuva. Quantas vezes eu não cheguei com o pé cheio de barro, com vergonha na igreja, sujei o chão da igreja onde estava sentado. Uma vez a irmã Beth chegou assim, eu falei, irmã Beth, eu não sabia nem o nome dela, né? Me arruma uma vassoura, uma pazinha, eu tava com o pé... Cheio de Porque barro. Pedra Bela é barro, não adianta. Eu tinha caído, escorregado com a moto, mas não deixei de ir, assim, eu senti a Lagoinha meu lugar, né? E Deus começou, através da palavra, através do estudo, né? Aí logo que nós mudamos de igreja, nós viemos para o Templo Grande, para esse templo, começou o carisma. Mas antes do carisma, você já começou a servir no diaconato. Eu servia lá na Assembleia, né? Desde lá eu já tinha esse contato com o diaconato do corpo diaconal, administração de igreja e tudo mais. Eu tinha esse contato lá. E aí eu fui comentar com a Thaís, essa boca grande, foi falar pra Thaís, não, né? Mas na hora ela me ligou, você quer ajudar? Eu falei, eu quero, né? Eu quero, coração Até porque, na verdade, solícito. assim, gente, quando a gente tem um chamado, a nossa realização, é maravilhoso a gente receber do Senhor. É maravilhoso a gente ter um tempo pra gente sentar, pra gente receber do Senhor. Mas a completude disso está em dar. Porque essa é a saúde do corpo. Não existe nenhum membro do nosso corpo que só recebe, né? Tudo passa por ele. Você pegar a ponta do dedo, vai sangue lá, mas sai Ele de lá produz também. alguma coisa. Então, assim, a saúde está no dar e receber, né? Então, é maravilhoso a gente poder servir. E aí você já começa aí ajudando no diaconato e estava acreditando, agora tá tudo certo. Aí, como Deus abriu uma porta, né, de trabalho para mim, e eu tinha que sair de Pedra Bela para ir para esses lugares para prestar esse serviço, estava difícil. E aí eu resolvi vir para Bragança. O Senhor preparou uma condição e uma palavra que eu ouvi do pastor Marcos com relação à vida de Abraão, em que ele fala, vai, larga a tua parentela, né? Até porque a convivência com a minha mãe não estava fácil. E eu fui. Fei as caras e Jesus na frente e vambora. Peguei uma casa aqui em Bragança, aluguei uma casa em Bragança e vim, né? E aí quando eu cheguei nessa casa, foi quando me veio aquele sentimento. Agora eu preciso de alguém. E aí eu fiz a oração, falei, Senhor, agora eu preciso de alguém, agora eu posso ter alguém, né? Porque ter alguém na casa da minha mãe não dá certo, não ia dar certo nunca, né? Que era a chácara dela, não minha. E aí Deus começou a preparar a Simone de novo. Aí eu falei, ai não, pai, Simone, não, não, ela não, ela não, mas era muito difícil para mim ficar longe da minha filha. Minha filha já estava com 4 anos. Eu não participei do primeiro dentinho dela que caiu, que ela teve a perda de dente muito cedo. Eu lembro disso, na verdade, eu estava até comentando um pouquinho antes da gente começar desse episódio, que foi um episódio que me marcou muito, né? A Sara às vezes vinha para te visitar e eu lembro da sua frustração quando ela contou para você que caiu o primeiro dente. Você falou, e você estava tão triste por não participar das fases da vida, né, da sua filha. Eu lembro disso. Exatamente. Aí o pastor, ele muitas vezes quando ele prega em culto de homens, ele sempre fala sobre hombridade, né, a responsabilidade. E tudo isso me arremetia a voltar à minha família. Mas por conta das feridas, eu não queria voltar. Eu não queria voltar. E não queria, e Deus sabe que eu não queria, né? Eram feridas muito abertas, muito inflamadas ainda. Aí quando nós mudamos de templo, né, que a gente começou e Deus preparou a oportunidade de fazer o carisma. Isso que eu ia falar, daí entra o carisma, aí né? Entra o agora carisma. Entra o carisma. E eu entrei no segundo semestre, né, dessa primeira turma que se reforma agora, eu entrei no segundo semestre e dei de cara com a matéria Aliança de Sangue. Aí eu falei, eita Jesus. Te pegou na curva. Me pegou, mas na curva, não foi na curva, foi na reta, pastor. Ai. Aliança de sangue, né? A aliança de um casamento, a importância de se manter a aliança do casamento, a aliança de sangue dentro do casamento. E aí eu falei, tá bom, pai, eu entendi. Aí a Simone também, de uma forma inexplicável, se aproximou, né?
E Deus já vinha tratando no meu coração, parece que ele já ia tratando no coração dela lá Parece? também. Parece, eu tenho essa leve impressão. E a gente conversou e reatamos e reestabelecemos nossa família. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. A Sarinha no início foi aquela coisa, porque ela estava acostumada só com a convivência com a mãe. Uhum. Ela sentiu até um pouco de ciúmes no início, Sério? de ter a mãe, né, dividida comigo. Mas hoje não, hoje ela já pulou pro meu lado, hoje ela é mais pai do que a mãe. Hoje ela briga com a mãe quando a mãe faz alguma... Mãe, não briga com o papai, pede desculpa. E aí, chegando a essa coisa linda que Deus tem feito na minha vida, que é a oportunidade de conhecê-lo, né, me aprofundar no conhecimento, a oportunidade de, longe de toda a minha família, constituir uma família dentro da Lagoinha, porque vocês são a minha família. Amém. Vocês são as únicas pessoas que eu tenho em Bragança. Que benção. Salvo a parte que eu vim para Bragança não conhecendo ninguém. Não tinha ninguém. Vocês eram a minha única família. Vocês foram o motivo de eu vir para Bragança também. Amém. Não só o trabalho, mas ficar mais próximo da igreja para poder servir, ajudar, estender a mão. E, assim, a convivência com vocês, todas as palavras que a gente recebe no culto, sabe? Amém. O tratamento que isso é na nossa alma. E com carisma e encontro com Deus, a gente olha para aquele passado, ainda de muitos anos servindo. A gente não conhecia Jesus. Eu não É isso conhecia. que eu ia falar agora. Nós começamos o nosso podcast e quando eu perguntei para você como você conheceu, meio que você quis dizer assim, na verdade eu não conhecia. Não conhecia. Como que foi o papel do carisma e o que você, hoje você pode dizer que você conhece do Senhor? Depois de tantos anos, são quantos anos de caminhada aí, somando tudo? Nossa, 96, vão dar 27 anos, é isso? Mais ou menos. Mais 20 e tantos anos. E assim, quem é o Senhor para você hoje? O que você aprendeu, né? O que o carisma trouxe de revelação acerca do Senhor para você? Para mim, o carisma, eu fazia diferenciação. Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento era um Deus. No Novo Testamento era um bonzinho. Lá atrás era um brabão. Lá era um Deus mais... né? E aqui era um Deus mais tranquilinho. Única atitude que ele teve foi quando ele deu uma chicotada lá no templo, pôs uns vendedores pra lá, pra cá. Mas do resto ele era amor e tal. E eu gostava mais desse Deus do Novo Testamento, sabe? Do Jesusinho. Jesusinho, ótimo. Do Jesus Cristinho. Então, assim... E aí eu aprendi no carisma que esse mesmo amor estava lá no Éden, sabe? E aí eu comecei a ver que a Bíblia, ela é uma sequência da manifestação do amor de Deus. Sim. Né? Até Atos, que não termina, e nós estamos escrevendo o capítulo 2023 do livro de Atos, e eu entendi a minha vida dentro da história de Deus. Sabe, sendo adotado como gentil, sendo enxertado na videira, a condição de filho, sabe, restaurada a minha condição de filho, restaurada a minha condição de herdeiro de Deus. E eu comecei a prestar atenção mesmo lá atrás, mesmo quando tudo estava errado, era um mover de Deus. Sandro, vem para cá, vem para cá. Mas ainda, eu agora conhecendo ele como eu conheço, eu ainda me pego assim, por que eu não conheci antes? Se eu pudesse, ainda falei com a Simone, ela, o que você estava pensando? Eu falei assim, estava pensando que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria por volta de 2006, 2005, ia falar para aquele Sandro, foge, larga tudo e vai para Belo Horizonte fazer carisma lá interno. Vai conhecer a Cristo de uma vez por todas. Sabe, mas eu sei que eu não precisava ter passado por isso. Isso eu tenho certeza. Eu não precisava ter sofrido o que eu sofri esses anos todos. Mas foi o meu tempo. Sim, amém. Foi o meu tempo. Você vê que quando Paulo ele fala, né, que ele novamente sente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.
Sabe que graças à infinita misericórdia de Deus, nós temos visto muitas pessoas aceitando Jesus aqui nessa casa. Mas o grande desafio, além de fazer os partos, né, ter os novos nascimentos, é exatamente esse. Ver Cristo sendo formado nas pessoas, isso é um processo para a vida toda. Então, quando a gente entende e abraça essas ferramentas, como o carisma, que certamente é um acelerador, né, nesse processo, nesse crescimento, porque é um tempo de aprendizado na palavra, né, Sandra? E é muito interessante. E tem que ter um rompimento, porque depois de tanto tempo de caminhada, a gente incorre no erro, né? Que eu vejo muitas pessoas que são, vou dizer assim, velhas de igreja. Eu já sei, eu já conheço. Mas é assim. Quando o chamado, né? Vocês fazem um chamado ali no púlpito, amados, vai pro carisma. Aí você fica, não, mas eu já tenho tanto tempo de crente, eu não preciso disso não. Eu já conheço, eu já fiz não sei quantos cursos, né? De não sei o quê. Não preciso. Não precisa o quê? Precisa muito. E outra coisa que eu vejo a gente sabe que o processo revela o caráter, revela o coração. Existem algumas aulas no carisma que talvez podem parecer muito simples. Porque, na verdade, a Bíblia é simples, né? A palavra de Deus é simples. É tudo simples, o evangelho é tão simples. Exatamente. Mas a submissão a essa palavra, ela vai exigir humildade. Ela vai exigir humildade e essa humildade é a que vai tratar o coração, né? Então eu percebo assim essa mudança, essa transformação nas pessoas que dizem sim, que falam não, eu vou investir esse tempo na minha vida, e exige essa necessidade de humildade, né? Eu falo pro Fábio, né, que é o coordenador do Carisma, eu já vendi acho que umas 5, 6... Agora, esse final de semana, eu vendi mais 2 matrículas do Carisma. Porque eu falo do Carisma com tanto amor, que aí as pessoas acabam indo, sabe? Uhum. Porque realmente foi um divisor de águas na minha vida. Glória a Deus. Né? Foi tão divisor de águas que você falou, Simone, você vai voltar, mas você vai fazer Carisma. Exatamente, ainda bem que a senhora lembrou. Eu falei, a gente vai voltar, mas a condição da gente voltar, a primeira coisa é que você faça Carisma. Não quero. Eu falei, se você não fizer, não vai ter acordo. Eu preciso que você conheça, através, né, do carisma, você se aprofunde nas escrituras, para que você também amadureça comigo. Porque não adianta eu buscar amadurecimento e você não. Uhum. A gente sofreu esses anos todos por imaturidade. Uhum. Então eu exigi. Ela falou. Eu exigi que ela fizesse o carisma. Simone, ela falou isso. Eu falei, olha, eu comecei o carisma, obrigada. Que o Sandro falou, a gente volta, mas você tem que fazer o carisma. Agora hoje... Como que é hoje? Ela fala, não, tem que ir pro Carisma. Eu preciso. Aí ela chega e começa a contar tudo que ela aprendeu. Eu não sabia, isso aqui era assim, assim, assim. Mas é exatamente isso. Amém. Sabe, você ser conduzido no conhecimento. Uhum. Porque muitas vezes a gente lê aquele versículo, aquele capítulo, aquele livro inteiro, 10 vezes e não entende, sabe, o fundamento, a profundidade que ele tem. E você passa só numa leitura. E quando você tem alguém que te mostre, né, a trilha desse conhecimento, você fala, eu saí daquele carisma, daquela sala do carisma, mas parecia que eu tinha tomado um couro. Quantas vezes eu saí ali destruído, com as costas envergadas de tanto apanhar da palavra. E eu achava que, sabe... Eu já sei. Eu sei. Saí chorando. Tem dia daquele carisma ali, que é só ranho nas cadeiras, o povo tudo chorando, a ministração. É tremendo. É tremendo. E outra coisa que eu perdia por essa coisa de, não, eu vou fazer encontro com Deus. Eu fui no último, pastor. Peraí que a gente já vai falar do encontro com Deus. Bom. Gente, então, já fica a dica aí, Eu não sei quantos anos você tem de convertido. Gente, carisma. Vá pro carisma, né? Vá pro carisma, porque vai ser um divisor de águas. O slogan, né, do carisma é os 2 melhores anos da sua vida. Nós estamos terminando a primeira turma agora. Em janeiro nós vamos ter a formatura. E eu tô até pensando o que esse pessoal vai fazer da vida. Eles vão querer fugir para assistir algumas aulas, porque é maravilhoso. Eu tive o privilégio de fazer o Instituto Rema, na verdade. Eu fiz o Rema em Campinas. E depois eu fiz como eu não consegui aproveitar, eu acabei fazendo o Carisma também online. Depois fiz a escola de mestre, já vou começar a dar aula ano que vem. E assim, é maravilhoso, gente. É um tempo assim? De aprofundar da palavra de Deus. Você vai esperar eu me formar, que eu vou fazer só o último semestre para dar
para Olha tudo, aí, eu não vou gravar mais não. Então, assim, ó, vá pro carisma, sabe? Procure, mergulhe na palavra. Você tem que estar onde a palavra de Deus está sendo ministrada, com essa maneira, com essa profundidade. Só que o que a gente tem que entender é que o Senhor, Ele vai ministrar os nossos corações através de muitas ferramentas. E então, nós disponibilizamos ferramentas estratégicas para que você possa mergulhar. E nós falamos do carisma. E agora, a gente vai falar de uma outra ferramenta que o Sandro teve a oportunidade de desfrutar. A gente, foi maravilhoso. E aí, eu quero que ele conte um pouquinho dessa experiência. Que aí sim, E olha que eu recusei várias vezes de ir, pastora. Encontro porque no com Deus. pretexto de ficar... Ah, não, vários diáconos vão para o encontro. Eu vou ficar para cuidar do culto, para cuidar da liturgia, né? Né? E não ia. E passou um, passou outro, passou um, passou outro, passou um. Porque são 2 por ano. E eu não ia. E dessa vez meio que eu fui... Sabe, Deus me pegou e falou, não, você vai. Não, não vou porque... Você vai. O pastor César chegou em mim, foi contra a parede e falou, você já foi. Você já tá lá. Eu falei, tá bom. Então vamos. Apanhei de que novo, susto. pastor. Apanhou de novo. Apanhei de novo, um montão. Sai torto de lá de novo. A gente achando que conhece a Deus. É a nossa religiosidade, sabe? Porque assim, eu sei que isso é um processo, pastora. Um grande engano, né? A gente acha que por conta de algum entendimento, de alguma leitura, a gente acha que conhece a Deus. E Ele vem, tira a nossa casca, baixa a fralda e, filhinho, vem cá. É assim. E nos chama de menino, e nos põe numa condição de pequeno ainda. Você não conhece nada de mim, vem, filho. E eu, tá bom, pai. E apanhei, mas apanhei. Apanhou e foi curado. Ai, pastora. Minha família, minha vida, a maneira de ver a vida agora. Sabe, as dificuldades sempre estão à porta. Sempre. Mas a maneira de olhar para as dificuldades e olhar para um Deus muito maior que ela e falar, eu confio nele, eu aprendi a confiar nele. O desespero vai embora, a tristeza por algumas coisas não estarem caminhando como você espera vai embora. E só fica a esperança e a vontade de fazer o que ele pediu, que é o chamado, né? Glória a Deus. Eu tenho crescido muito. Amém. Mas ainda estou pequenininho. Preciso aprender muito. Na verdade, a palavra de Deus diz o quê? Aquele que pensa que sabe, ainda não sabe como convém saber. Todo dia eu tomo um couro no carisma, então eu não sei nada. Toda vez que chega alguém, né, que fala, não, mas eu já sei, eu já estou no nível tal, eu falo, não sabe de nada. Quebra ele, Jesus. Pega ele, Jesus. Esse não sabe nada, né? Então, o grande convite do Senhor é esse, é um moldar constante, né? E um processo de desconstrução, né, Sandro? E reconstrução. Total. A gente vê isso, né, nas nossas conversas, aí vira e mexe, você solta uma dessas, sai quebrado daquela reunião, sai quebrado do carisma. E a gente vai vendo que todas as vezes que nós temos um coração de resposta para o Senhor, há um trabalhar de Deus no nosso coração. Não importa quantos anos você tem de conversão, não importa o quanto você já serviu, não existe isso, né? Nós vamos ganhando gradativamente no nosso relacionamento com Deus, aprendendo com Ele, sendo moldado por Ele, né? É tão bom, ele é tão Jesus, mano. E ele não é o Jesus Cristinho. A face do ator do The Chosen nos traz uma... Como é que eu vou dizer assim? O jeito que ele trata hoje eu vejo Jesus tratando da mesma forma, né? Cuidando de mim, um cara totalmente cheio de si, sabe? Religioso. Vivia caminhando debaixo de heresias que julgava ser verdade. Sofisma, eu lembro da sua palavra sobre sofisma, que a senhora pregou lá embaixo ainda. Sabe, sofismas na nossa vida. Engraçado que eu falava assim, mas como não? Isso não é verdade. Está dentro da Bíblia. A heresia também está dentro da Bíblia. Sim. E a gente se baseia em heresias para conduzir a nossa vida. E eu falava, Deus, eu não sabia de nada. E a Lagoinha, né? Você, pastora, o pastor Marcos, são a Lagoinha na minha vida. Amém, glória a Deus. Vocês têm sido, assim, a Lagoinha tem sido algo fantástico no meu conhecimento,
na minha entrega, né? Outra coisa que eu aprendi com Cristo, que não é a nossa fé que é pequena, é a nossa entrega que é pequena. Se você entrega mais, a sua fé aumenta. Se você entrega mais, a sua fé vai aumentando. E a minha entrega era tão pequena, eu era tão cheio de mim mesmo, sabe? Achava que eu podia resolver as coisas na força do meu braço. Literalmente. Mas Deus está quebrando, Deus está mudando e mostrando que é Ele. É Ele quem conduz, é Ele quem faz. Tudo é Ele. E é essa convicção que nós temos também, né? Na verdade, tudo que acontece nessa casa não tem nada nosso, não tem nada meu, não tem nada do Marcos, é tudo o Senhor, é o Espírito Santo, mas tem a ver com isso, tem a ver com a resposta que nós damos, né? Que cada pessoa dá. E a gente fica tão feliz, né? De poder ouvir você e saber disso, que essa pessoa que chegou aqui, né, se achando tão pronta, que descobre que não está pronta, tem a sua família restaurada, tem o seu coração restaurado, tem a sua fé estabelecida num novo nível. E a gente fica tão honrado, né, de sermos os 5 pães e 2 peixinhos que Deus usa nessa cidade. E ver que a partir do momento que cada pessoa responde a esse chamado do Senhor, não somente eu e o pastor Marcos vamos ser esses 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão, mas cada um de vocês também, né, que tem falado sim, tem feito essa entrega, tem desejado mais do Senhor, tem ido aí para um carisma, tem servido, vai para um GC, vai para o encontro com Deus, né? E isso vai acontecer, o reflexo vai vir, né? Que a gente vai começar a crescer e a dar frutos. E há uma alegria no nosso coração em ver o Senhor fazendo isso, de ver você com a sua família restaurada, né? Ver a alegria da Sarinha, a sua alegria, a Simone, né? Que a gente aprendeu a amar também, né? Aqui, e ver vocês sendo moldados, né, pelo Senhor. Isso pra gente não tem preço. E muito obrigada por você vir compartilhar. A gente tem um tempo aqui, né? Se deixar, a gente vai contando história, mas já me fizeram sinal aqui, então eu preciso... Sandro, muito obrigada por ter vindo, por compartilhar um pouquinho da sua história. E eu espero que isso tenha inspirado você. Talvez você que está nos assistindo hoje seja alguém que já tem uma caminhada com o Senhor. Mas eu quero dizer para você, nós queremos dizer, né, através da história aqui do Sandro, que o Senhor está te chamando para um novo nível. Algo novo da parte de Deus. E se você disser sim, acredite, você vai experimentar coisas que até então você não experimentou ainda. Então, assim, diga sim pro processo, né? Que o seu nível de entrega aumente e que você possa viver o novo do Senhor. Olha aí, né? Nós vamos ter as inscrições abertas do Carisma, daqui a pouco tem encontro com Deus. Enfim, querido, mergulhe naquilo que o Senhor está te chamando para viver, porque isso é um novo começo constante, né? É isso aí. Obrigada, Sandro. Deus abençoe. Pastora. Eu tenho certeza que essa história inspirou seu coração. Essa história mostrou para você um pouquinho mais do que Deus tem para sua vida. Então, faz algo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Às vezes a gente compartilha tanta coisa, compartilha piada, compartilha história, compartilha uma história de alguém que tem sido transformado pelo Senhor, porque acredite, essa mesma história pode inspirar alguém a viver o sobrenatural. Bora lá? Quando você deixa aí o seu like, você está dizendo para essa plataforma, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube entrega isso para mais pessoas. E quando você compartilha, você faz a sua parte de evangelizar junto com a gente. Tudo que nós queremos dizer, olha, o nosso Deus continua fazendo coisas incríveis e Ele tem um novo começo para você, assim como Ele teve com o Sandro. Amém? Eu espero você no nosso próximo podcast. Deus te abençoe.